chegamos ao último episódio do ano aqui no Papo de Inter. Foi em janeiro de 2021 que o Papo de Inter foi criado e em poucas semanas vai fazer um ano que a gente está no ar. Mas as comemorações vão ficar para os primeiros episódios de 2022. Nesse aqui, nós vamos te dar um panorama mundial de tudo que deve rolar em 2022. A gente vai te falar resumidamente sobre as eleições na América Latina, eleições midterms nos Estados Unidos, Europa sem Angela Merkel, conflitos na Etiópia e Sudão, além de, claro, da Copa do Mundo no Catar, conflitos no Líbano e o que podemos esperar de Xi Jinping na China no próximo ano. Ufa, é muita coisa e o Papo de Inter tem episódios sobre todas essas regiões já disponíveis nas principais plataformas de áudio, então é só conferir. Pois é, depois dá uma fuçada lá no Papo de Inter na Aurelo, principalmente, porque tem conteúdo suficiente ali para uma baita maratona nesse fim de ano. Mas enfim, esse episódio aqui é uma forma também da gente prever quais podem ser os próximos episódios aqui do Papo de Inter, já que a gente sempre te conta dos principais assuntos que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, sem mais delongas, bora para esse episódio que tá demais. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Con eso se sueña se marcha. Actitud muito plano. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Bom, vamos começar pelo continente onde a gente está e falar da região mais trabalhosa que o Papo de Inter já se propôs a falar sobre, a América Latina. Entre 2021 e 2024, todos os países da região vão passar por eleições. Então aqui a gente vai te lembrar quais países vão começar o ano de 2022 com governos novos e quais vão ter que ir às urnas nesse ano. Vamos começar pelos países que vão mudar de governo em 2022, que são Chile, Nicarágua, Honduras e Argentina. A Argentina, na verdade, a gente coloca nesse bolo, mas o caso deles é diferente e a gente já vai te explicar por quê. Bom, começando pelo Chile, o segundo turno das eleições vão acontecer no dia 19 de dezembro. Ou seja, enquanto a gente está gravando esse episódio aqui, qualquer coisa pode acontecer. Mas o que você precisa saber é que está rolando a maior disputa acirrada entre dois candidatos. José Antônio Casti, de extrema-direita, e Gabriel Boric, da extrema-esquerda. A novidade por lá é que essa é a primeira vez que o segundo turno de uma eleição é tão polarizado e a disputa está muito acirrada. Inclusive, isso daí está forçando os dois candidatos a tentarem acordos com partidos mais moderados para conseguirem chegar ao poder e se manter por lá. Só para te lembrar também, o atual presidente do país é o Sebastián Piñera, que é conservador. Já na Nicarágua, Daniel Ortega foi reeleito pela quarta vez consecutiva, tendo a sua esposa como vice-presidente. Se você não sabe, Ortega se mantém no poder há 14 anos e é acusado de nepotismo e instaurar uma ditadura no país. Ele é um ex-guerrilheiro de um movimento de esquerda dos anos 70, que combateu uma ditadura de direita por lá. Essas eleições deram que falar, porque o governo de Ortega prendeu 7 concorrentes da oposição, deixando uns caras lá nada a ver para concorrer com ele. E bom, é claro que a comunidade internacional já falou várias, com vários países não reconhecendo esse novo governo e exigindo eleições democráticas. Dá para fazer um episódio só sobre Nicarágua, porque olha, a situação tá feia por lá. Realmente, e Nicarágua é mais um país para a gente ficar de olho bem de perto, ainda mais depois das manifestações que rolaram em 2018 contra o Ortega e que fizeram mais de 100 mil pessoas fugirem do país. Mas, continuando, outro país que a gente também precisa ficar de olho em 2022 é Honduras. Por lá, a Xiomara Castro se tornou a primeira mulher presidente do país. Ela é de esquerda, sendo que Honduras só tinha governos conservadores nos últimos 12 anos. Só para te dar uma noção do que a gente precisa ficar atento, hoje Honduras tem uma relação com os Estados Unidos, mas a Xiomara já falou que defende uma relação mais estreita com a China. Então, 2022 vai ser interessante por lá. E por fim, a Argentina. Por lá a situação é um pouco diferente, como a gente já falou aqui. No caso deles, em 2021 rolaram as eleições legislativas, ou seja, a galera foi decidir quem ia fazer parte da Câmara dos Deputados e do Senado. Isso no meio do mandato do Alberto Fernandes, que é o atual presidente e que é de esquerda. O que rolou foi uma derrota que muita gente está falando que vai ser catastrófica para o Fernandes. Isso porque essas casas tinham sua maioria de centro-esquerda, o que era ótimo para o presidente. Mas agora a oposição de centro-direita ganhou um grande espaço por ali e vai dificultar o papo entre os poderes.
Só para você ter uma noção da gravidade do negócio, essa é a primeira vez desde o retorno da democracia no país em 1983 que o governo de esquerda vive esse cenário político. E vamos ainda mais longe. No Senado, por exemplo, o governo tem o mesmo número de cadeiras da oposição e na Câmara dos Deputados só tem uma cadeira a mais. Clima bastante tenso entre os brothers e Fernandes ainda tem 2 anos de governo pela frente, o que vai ser bem difícil para ele. E então a gente chega nas eleições de 2022. Vamos por ordem. O primeiro país a ter as eleições para presidente em 2022 é a Costa Rica, em fevereiro. São 26 candidatos no total, que vão de ideologias que defendem desde o marxismo em sua versão mais ortodoxa, por assim dizer, até a direita liberal. Essa é a primeira vez que tantos candidatos tentam o posto de presidente no país. Até então, o máximo que já tinha rolado eram 14 candidatos. Enfim, alguns especialistas olham para isso com otimismo, falando que é a força da democracia em ação, enquanto outros já acham que esse é o reflexo de uma falta de liderança e de uma debilidade do sistema de partidos políticos no país. O ponto é que tem muita opção e os costarriquenhos estão bem confusos sobre o que fazer. Segundo uma pesquisa da Universidade da Costa Rica, os candidatos têm poucas intenções de voto, enquanto 48% da população alega estar indecisa. Depois disso, em maio de 2022, a gente vai ver as eleições na Colômbia. O clima no país é bem parecido com outro aí que não vamos citar nomes, mas vamos ver se você adivinha qual é. Rola maior polarização política por ali, com uma série de pré-candidatos à presidência que ainda não foram confirmados, tentando sinalizar ao povo colombiano algo mais no centro. Pois bem, o atual presidente, que é o Ivan Duque, ele não vai tentar a reeleição, já que uma reforma constitucional em 2015 acabou com essa possibilidade, e por enquanto só um candidato está confirmado, o ex-guerrilheiro, ex-prefeito de Bogotá e senador de esquerda Gustavo Petro. De resto, tem uma galera tentando algo mais no centro-direita para romper com a polarização que acontece por ali. O ponto é que a direita colombiana perdeu muita força com o passar do tempo. E a única coisa que se sabe é que o país deve, muito provavelmente, dar uma guinada à esquerda. Por fim, o último país a passar por eleições em 2022 é um tal de Brasil. Eu não sei se você conhece. Pois bem, no Brasil, as eleições vão rolar no final do ano, mas 2022 promete ser muito intenso. Isso porque o país está absurdamente polarizado, se afogando em fake news e com dois caras de polos opostos dividindo o país. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente buscando a reeleição, Jair Messias Bolsonaro. Só para deixar claro, até o momento da gravação desse episódio, nem o Lula, nem o Bolsonaro lançaram oficialmente suas candidaturas às eleições de 2022. Mas, né, a gente sabe o que vai acontecer. Enfim, no meio disso tudo, o país busca uma terceira via, desesperado para conseguir fugir dessas duas opções. Mas até o momento não há nenhum nome forte o suficiente para garantir um lugar no segundo turno. Muita coisa vai rolar até lá, com certeza, mas já marca no seu calendário aí. As eleições brasileiras vão acontecer em outubro de 2022. De um modo geral, 2022 vai ser um ano bem tenso para a América Latina, com vários países com novos governos e outros passando por eleições. O que é consenso entre a região é a crise política, econômica e social que vem rolando já faz tempo, mas que desde o início da pandemia só se intensificou. Então, bora ficar de olho na América Latina em 2022. E bom, a gente não poderia deixar de falar, obviamente, dos Estados Unidos neste episódio, porque querendo ou não, eles são uma das maiores potências do mundo e felizmente ou infelizmente, eles ditam muita coisa no cenário internacional. Antes da gente começar, a gente também não pode deixar de lembrar você que a gente tem 2 episódios super completos sobre os primeiros 300 dias do governo Biden, com um panorama geral do que foi feito até agora. Nesses 2 episódios, a gente contou com a participação mais que especial do jornalista Marcelo Lins. Então, se você quiser se inteirar sobre o assunto, corre lá na Aurelo e escuta os episódios de número 33 e 34. Se você ouviu esse especial, sabe que no final da nossa conversa com o Lins, a gente deixa um convite em aberto para ele para falarmos das eleições midterms nos Estados Unidos ou as eleições de meio termo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, porque essas eleições vão ditar muito o rumo da política americana e o poder que Biden vai ter nos próximos 2 anos de mandato. Mas antes, a gente vai te explicar o que são essas eleições.
Nos Estados Unidos, como vocês já perceberam pelas eleições presidenciais, tudo é muito diferente do Brasil. Aqui a gente tem as eleições presidenciais junto com a de governador, deputado e senador. Lá é separado. As eleições midterms acontecem no final do segundo ano de mandato do presidente eleito na última eleição presidencial. A votação decide a renovação da Câmara dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados aqui, 1/3 do Senado e 36 dos 50 governadores. E por que ela é tão importante? Porque, como vocês se lembram, nos Estados Unidos há dois partidos que dominam o cenário político, os republicanos e democratas. E assim como a gente te contou que rola lá na Argentina, é muito importante para o presidente que ele tenha a maioria no Senado e na Câmara para conseguir passar projetos de lei do seu governo. Caso o presidente seja democrata e o legislativo republicano, fica muito difícil para o presidente governar, uma vez que as pautas dos partidos são muito diferentes. Além de eventuais problemas que o presidente pode enfrentar pelo caminho, como foi o caso do Trump, que sofreu um processo de impeachment. O processo foi aprovado na Câmara, que era majoritariamente democrata, mas não passou no Senado, onde ele tinha maioria republicana. Já no caso de Biden, ele tem atualmente a maioria no Senado e na Câmara, o que dá uma certa margem para ele governar nesses 2 anos. Mas é muito importante que ele mantenha essa maioria no ano que vem. Acontece que essa é uma tendência nos Estados Unidos, que as eleições midterms mudem o rumo no governo vigente, para que o país tenha um certo equilíbrio entre os poderes. E os republicanos, além de estarem em desvantagem, agora tentam continuar com o partido sem o líder Trump. Porque mesmo ele tendo perdido as eleições de 2020, a sua política trumpista segue em vigor em parte do partido e em boa parte da população. E como nós dissemos lá no começo do bloco, tudo que acontece nos Estados Unidos tem uma influência no mundo de certa forma. Então, o resultado das midterms pode sim influenciar as eleições no Brasil, e o rumo tanto à direita quanto à esquerda que podem tomar. Ou seja, o Papo de Inter vai estar de olho em tudo isso. Ao falar de Europa e pensar em 2022, a primeira coisa que vem à mente é a Alemanha sem Angela Merkel. Se você não tem noção do poder da Merkel, a gente te conta. Ela era simplesmente a principal líder da Europa e estava no poder há 16 anos. Para falar sobre ela, a gente também precisaria de um episódio inteiro, porque a mulher é braba e bastante enigmática. Mas o ponto aqui é que ela sabia muito bem lidar com opositores e fazia com que os alemães confiassem nela, mesmo se não concordassem 100% com o que ela fazia. Mas bora falar do que a gente pode esperar para 2022. No caso, Olaf Scholz vai estar à frente da maior economia da Europa a partir do ano que vem. O que se sabe até o momento é que rolou uma coalizão conhecida como semáforo, porque rolou um acordo entre a legenda de Scholz, que é o Partido Social Democrata, com outros 2 partidos, o Verde e o Liberal Democrático. A principal pauta dessa coalizão vai ser a proteção ao meio ambiente. Ainda nessa linha, a Alemanha já tem uma série de projetos para neutralizar o impacto climático do país até 2045. Não era como se a Merkel não tivesse feito nada sobre isso e agora a gente vai ver uma mudança radical na Alemanha. Até porque a gente tem que lembrar que foi a Merkel que quis acabar com todas as 17 usinas nucleares no país até 2022 e também lançou uma política bem agressiva para mudar o perfil da matriz energética alemã para adotar modalidades renováveis. Mas agora parece que esse pilar ganhou uma importância maior. Só que a gente também precisa lembrar que o governo de Scholz vai ser formado por uma coalizão. Ou seja, sim, por um lado tem a galera do Partido Verde querendo esse enfoque na pauta do meio ambiente, mas também tem os liberais que querem preservar a estabilidade fiscal do país. Enfim, claramente Scholz já vai entrar no poder cheio das tretas para resolver e dos pratos para equilibrar, algo que a Angela Merkel era muito boa em fazer. Ela conseguia agradar geral e mudar de opinião sem que isso tivesse uma super repercussão negativa, ainda mantendo a confiança dos alemães nela e conseguindo segurar as pontas da principal economia europeia. Será que o Scholz vai conseguir fazer o mesmo? E como fica a relação com o Brasil nisso tudo? A gente não costuma falar muito do Brasil aqui no Papo de Inter, mas esse episódio merece. No caso, o governo Bolsonaro vem sendo bastante criticado internacionalmente pelas políticas relacionadas ao meio ambiente. E o novo governo alemão não parece que vai aliviar as coisas para o Brasil. Inclusive, já rolaram encontros do Scholz com o ex-presidente Lula, que deve se candidatar à presidência em 2022. Quer dizer, não é que a Alemanha vai vestir a camisa do Lula e fazer propaganda para ele, mas claramente eles estão de olho no que está rolando por aqui e já querem preparar o terreno para uma relação mais amigável, algo que não vem rolando com Bolsonaro no poder. Na
África, assunto aqui não falta para 2022. A gente encerra 2021 com o auê da variante Ômicron da Covid, que foi reportada pela primeira vez à OMS pela África do Sul em novembro. Mais estudos já apontam que não surgiu no país e nem no continente africano. A gente tem também um conflito armado acontecendo na Etiópia e um golpe de Estado no Sudão, entre muitos e outros assuntos. Antes de começar falando da Etiópia, o Papo de Inter fez uma série de posts no Instagram sobre a variante Ômicron, explicando todos os principais pontos dessa questão. Se você quiser saber mais, é só ir lá no @Papo de Inter Podcast, tudo junto. Mas bora falar da Etiópia. O que você precisa saber é que o país tem diversas etnias que buscam maior representatividade e autonomia, sendo que tem um grupo em especial que está em conflito com o atual governo do país. Essa minoria se chama Tigré e fica localizada na mesma região de mesmo nome no norte da Etiópia. Região essa que tem 7 milhões de habitantes. Enfim, em Tigré tem um grupo chamado Frente da Libertação Popular do Tigré, que inclusive ficou no poder por 27 anos, até ser vencido pelo atual primeiro-ministro da Etiópia em 2018. Esse atual primeiro-ministro é o Abiy Ahmed, que inclusive ganhou o Nobel da Paz em 2019 por acabar com um conflito que rolava entre a Etiópia e a Eritreia. Mas enfim, o que rolou é que desde o início do mandato do Ahmed, o povo da região do Tigré alega ter sido deixado meio de lado, meio sem recursos, e começou a lutar por maior autonomia. Isso levou a um ataque por parte da Frente da Libertação Popular do Tigré a uma base militar do governo em novembro de 2020, o que começou um conflito armado pesado no país. O ponto é que agora, um ano depois do início do conflito, os rebeldes já tomaram cidades e vias importantes da Etiópia e estão chegando à capital do país, Addis Abeba, o que pode gerar uma guerra civil real e aumentar o conflito consideravelmente. Por outro lado, o primeiro-ministro mudou totalmente seu discurso pacificador e até chegou a incentivar civis a pegarem em armas contra os rebeldes. Só para se ter uma ideia, até o momento, esse conflito já deixou milhares de mortos, 2 milhões de pessoas tiveram que fugir das suas casas e 400 mil estão à beira da fome por lá, algo que a Etiópia já estava conseguindo vencer até rolar todo esse caos de novo. Bom, e agora falando do Sudão, o que rolou por ali foi um golpe militar em outubro de 2021, que dissolveu o governo e prendeu o primeiro-ministro do país, Abdallah Hamdok. O Sudão é o terceiro maior país da África e passa por uma crise econômica fortíssima, com alta inflação e escassez de alimentos, combustíveis e medicamentos. Bom, o que rolou foi esse golpe, seguido de manifestações da população pedindo um governo civil e os militares prometendo um governo democrático. Então, o que deveria estar acontecendo agora é um período de transição com militares e civis no poder por meio de um comitê conjunto chamado de Conselho Soberano, só que os dois grupos estão em conflito. O resultado de tudo isso: tensões e incertezas. Na teoria, eleições gerais serão realizadas em julho de 2023, mas, ao mesmo tempo, a sede da rede estatal de TV e rádio do país foi tomada pelos militares, assim como o uso de internet também foi restrito e o primeiro-ministro deposto foi detido por soldados. Não se sabe ao certo o que vai acontecer. Se supõe que os militares não vão ser tão exagerados e nem vão abusar do seu poder, isso segundo especialistas. Mas o ponto é que essa não é a primeira vez que rola um golpe no Sudão, e a última, que aconteceu em junho de 2019, levou a população às ruas, mas terminou com a morte de 87 pessoas por soldados. Enfim, mais 2 países para a gente ficar de olho em 2022 e vermos o desenrolar dessas histórias. Falar de Oriente Médio é sempre muito desafiador e muito interessante também. Imagina tentar prever o que pode rolar nessa região em 2022. Mas, para nossa sorte, um evento bastante importante está previsto para acontecer por ali, a Copa do Mundo no Catar. Pois é, o Papo de Inter mais uma vez falando de esporte. Apesar de raro, acontece bastante por aqui. A Copa está prevista para começar em 22 de novembro e vai até 18 de dezembro. Normalmente, os jogos acontecem em julho, que é o período do verão europeu. Mas verão no Catar é marcado por temperaturas mega elevadas. Estamos falando de 40 graus para cima. Ou seja, seria totalmente inviável fazer os jogadores disputarem as partidas nessas temperaturas extremas. Por isso, a Copa passou para o final do ano, que é o início do inverno por lá. Só um parênteses aqui. A gente vai estar em um período eleitoral e Copa do Mundo ao mesmo tempo.
Ou seja, você imagina o caos. O Brasil já garantiu a sua classificação, então já pode ir tirando a camisa da seleção do armário e o título de eleitor também. Assim como nas Olimpíadas que rolaram neste ano, a Copa ainda pode ter surpresas por causa da pandemia da Covid-19. Por mais que a vacinação esteja avançada aqui no Brasil e a população já esteja tomando doses de reforço, o continente africano, por exemplo, ainda engatinha quando falamos de vacinação. Por ser um evento mundial, o primeiro-ministro do Catar disse que irá distribuir 1 milhão de doses da vacina contra a Covid a todos os turistas que forem acompanhar os Jogos. O governo do Catar disse ainda que não vai permitir a entrada de pessoas não vacinadas nas dependências do evento. Essas medidas visam proteger não só a segurança dos jogos, mas também a segurança da própria população do país. E falando em saúde pública, o Catar já está com 77% da população totalmente vacinada. Isso um ano antes do evento. Para vocês terem uma ideia, o total de mortes no país desde o início da pandemia é de 613. Sim, 613. Não tem 1000. 613. Pois é um cenário muito diferente do que vimos no Japão com a realização das Olimpíadas. Por mais que o evento tenha sido concluído sem muitos danos, o Japão sofreu uma onda de casos e mortes após os Jogos. Mas falando de pandemia, tudo pode acontecer. Então, por isso que a gente vai ficar de olho nessa Copa, como tudo que vai se desenrolar por lá. Mas nem tudo são flores no Oriente Médio, e tem outro país que também merece a nossa atenção. Ele faz fronteira com a Síria, Israel e é banhado pelo mar Mediterrâneo. Se você chutou o Líbano, você acertou em cheio. Ano passado rolou uma baita explosão no porto da capital do país, que matou mais de 200 pessoas, feriu outras 6.000 e causou bilhões de dólares de prejuízo. Eis que um ano depois, a situação ali não melhorou absolutamente nada. Isso porque a explosão só dificultou ainda mais uma governança firme, visto que desde então está rolando um governo provisório por ali e ninguém assume a situação. Além disso, as investigações relacionadas à explosão estão paralisadas, com uma série de esquemas e pessoas poderosas por trás dessa paralisação. Ou seja, além do caos vivido em 2020 com a explosão, o Líbano enfrenta também uma instabilidade política sem precedentes. Isso sem falar da crise econômica que já assolava o país por muito tempo. Tudo isso afeta claramente a população libanesa. Só para se ter uma ideia, em agosto de 2021, as Nações Unidas lançaram uma pesquisa onde foi constatado que 77% dos lares libaneses não tinham alimento suficiente ou dinheiro para comprar comida. Fora isso, rola a luta por remédios, combustível, eletricidade e água limpa. Isso sem falar das tentativas de fugir do Líbano o mais rápido possível. Por conta de toda essa situação dramática no país, muitos especialistas falam em uma possível guerra civil por lá. Isso porque o governo está diretamente atrelado aos princípios da religião, o que dificulta muito a resolução dessa mega crise. Não vamos nos aprofundar muito aqui, até porque a gente quer fazer um episódio todo sobre o Líbano mais pra frente. Mas o que você precisa saber é que depois da explosão, diversos ministros renunciaram seus cargos e um governo provisório foi formado. Esse governo até hoje não foi reformulado. Sem falar das 1000 falcatruas que cercam a formação do governo, as investigações sobre a explosão e os diversos casos de corrupção. É impossível saber exatamente o que vai rolar daqui para frente, mas a gente acredita que o Líbano pode ter um papel considerável no noticiário internacional em 2022. E a gente, de novo, vai estar de olho. Bom, e por último, mas não menos importante, nós vamos falar da China, que assim como os Estados Unidos, é uma grande potência no mundo e que a gente não pode ignorar em hipótese alguma o que está rolando por lá. A China está envolvida em muitas tretas, então a gente vai destacar aqui as principais. Uma das coisas mais importantes e que vai ditar muito a política do país nos próximos anos é o recente lançamento da resolução histórica de 100 anos do Partido Comunista Chinês, que permite que o atual presidente Xi Jinping tenha seu terceiro mandato. Para vocês terem uma noção, essa é a terceira resolução histórica desde a fundação do partido. As duas anteriores consolidaram as autoridades de ninguém mais, ninguém menos que Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. Não é à toa que Xi Jinping é considerado o líder mais poderoso desde Mao Tse-tung. Mas espera, se você está meio perdido, a gente vai te explicar o que é essa resolução e por que ela é tão importante. A China possui apenas um único partido, que é o Partido Comunista da China. Ou seja, explicando muito friamente, o que é decidido dentro do partido dita a política do país, diferentemente do Brasil, que tem vários partidos,
onde na Câmara e no Senado há diversos grupos comandando o país. A cada 5 anos, o PCC, que aqui nesse caso vai significar Partido Comunista Chinês, se reúne para decidir os líderes do partido e os valores e diretrizes que o grupo vai seguir nos anos seguintes. Na resolução desse ano, o partido abriu espaço para o Xi Jinping tentar um terceiro mandato, e tudo indica que ele deve ficar muito mais que isso no poder, uma vez que essa resolução histórica só aconteceu com Mao Tse-tung e com Deng Xiaoping, que governaram o país até as suas mortes. Ou seja, nada muito democrático, não é mesmo? Além disso, a resolução se apoia nos principais pilares da China, que são a economia e a defesa militar. 2 temas que a gente vê a China extremamente presente no cenário internacional. O país também vai seguir com a política de um país, 2 sistemas, que permite que a China seja comunista, mas Hong Kong, por exemplo, seja extremamente capitalista. Enfim, em 2022 a gente vai ver um novo status do Xi Jinping que vai tentar o terceiro mandato no país, tendo ainda mais poder sobre a China e, consequentemente, vai ter mais influência sobre o mundo. Já no começo do ano também, Pequim vai sediar as Olimpíadas de Inverno, que já sofreram boicote diplomático de pelo menos 5 países. Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Reino Unido disseram que não vão enviar funcionários de seus governos para o evento, em protestos às violações dos direitos humanos na China. Pequim é acusada de prender mais de 1 milhão de pessoas da comunidade uigur, localizada em Xinjiang, que é em grande parte muçulmana. Muitas pessoas que fazem parte desse grupo disseram ter sido forçadas a trabalhar e terem sido torturadas e estupradas nos centros de detenções que existem na região. O governo chinês é acusado também de atentar contra os direitos humanos na região do Tibete e de Hong Kong com a repressão dos protestos. E um último ponto sobre a China que a gente não poderia deixar de fora é a treta entre eles e Taiwan. A gente já tem um episódio sobre o tema, que é o de número 32, onde a gente fala sobre a tensão crescente entre as duas Chinas. Então corre lá para entender o que tá rolando e fica de olho porque a gente vai falar muito ainda sobre o Xi Jinping e sobre a China. Tudo isso aqui no Papo de Inter. Bom, e com isso a gente encerra o último episódio do ano do Papo de Inter. A gente queria agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui durante todo esse ano e em todos os nossos 36 episódios. Esse primeiro ano de podcast foi um desafio, foi um ano de aprendizado e foi incrível ter vocês com a gente aqui em toda essa jornada. Muito obrigada a todo mundo que também acompanhou a gente lá no Instagram, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto. Quem curtiu lá os nossos posts, quem comentou, quem compartilhou, isso é muito, muito, muito importante pra gente. E quem também compartilhou a gente pelo Twitter, no @Papo de Inter _pod. E claro, a todos que apoiaram a gente na Aurelo, ouvindo a gente ou fazendo uma contribuição mensal. O reconhecimento de vocês é sempre muito, 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 muito importante. Com certeza. E agora, Betinha e Andressa vão tirar as merecidas férias. Só as férias aqui do Papo de Inter, porque nós seguimos trabalhando nos nossos outros empregos. Mas em janeiro a gente tá de volta com tudo, com episódios novos, com novos conteúdos para as redes sociais. E o que a nossa mente confusa e cheia de ideias tiver para trazer para vocês no próximo ano. E com certeza vai ter umas ideias bem malucas, porque a gente é dessas mesmo e depois fica surtando, mas a gente vai trazer. Vai dar bom, vai dar bom. Então é isso, gente. Um Feliz Natal para quem é de Natal, um Feliz Ano Novo e até 2022. Boas festas e até mais!